Neste vídeo, vou esclarecer alguns equívocos. Este é mais um daqueles vídeos nascidos de ter que responder a mesma pergunta e responder ao mesmo tipo de comentário repetidamente. Obviamente, não expliquei as coisas com clareza suficiente, mas espero esclarecer esses equívocos e facilitar um diálogo mais produtivo com este vídeo. Vamos abordar as diferenças entre patriarcado e tradicionalismo. Recebi vários comentários de pessoas dizendo que o patriarcado é ginocêntrico porque as mulheres são protegidas. Proteger as mulheres é apenas parte da natureza. As fêmeas são mais valiosas do que os machos para a reprodução e são uma responsabilidade física em uma guerra. Portanto, faz todo o sentido do mundo mantê-los longe do mal e protegê-las. A única maneira de resolver esse problema de proteção feminina e descartabilidade masculina seria usar sinais para fazer com que os humanos se reproduzissem assexuadamente. No entanto, isso não é ginocentrismo. Os homens não querem mulheres no campo de batalha, pois elas não seriam nada mais do que um passivo. As mulheres são mais fracas que os homens. Ponto final. 96% das mulheres não conseguem atender ao padrão militar masculino mínimo. E essas são mulheres treinadas nas Forças Armadas. Eles serão apenas o elo mais fraco que fará com que os homens sejam flanqueados e mortos. Para colocar em campo um exército de mulheres que pudesse enfrentar um exército de homens, você teria que colocar em campo um exército pelo menos 2 ou 3 vezes o tamanho do exército masculino. Isso é 3 vezes o custo em armas, armaduras, logística, transporte, etc. Sem mencionar que as mulheres são muito mais propensas a se machucar e usar cuidados médicos em geral do que os homens. Assim, você também pode quadruplicar ou sétupla os custos médicos. Para quem serviu nas Forças Armadas como eu, todos vocês sabem que muitas mulheres engravidam para evitar um alistamento. Você não pode administrar um exército com base nisso. Você não pode ter soldados abaixo do padrão e mais caros que engravidarão propositalmente para evitar um conflito. Isso é insanidade. Não quero mulheres nas Forças Armadas além de tarefas logísticas de fundo. E talvez coisas como piloto de drone ou motorista de caminhão que não dependam de sua fisicalidade. No entanto, isso significa que estou sendo ginocêntrico? Estou protegendo as mulheres e endossando a descartabilidade masculina? Talvez de um certo ponto de vista. Mas é o menor de 2 males. Eu prefiro ter um exército magro e mesquinho com homens do que um exército inchado, caro e ineficiente com mulheres. A guerra é medida não apenas em sangue, mas também em tesouros, e as mulheres são muito caras em ambas as áreas para deixá-las fingir ser Lara Croft e matar bons homens. Agora, se você é uma mulher que está nos 4% que podem atender ao padrão masculino, e você nunca engravidaria propositalmente para evitar um alistamento, não estou falando de você. Parabéns por estar na exceção. Incluí um link na descrição do vídeo, apenas para você reconhecer suas realizações. Agora vamos definir nossos termos. Vou usar o Oxford English Dictionary. Antes de fazer isso, quero abordar a chamada falácia da definição do dicionário. Embora seja verdade que os dicionários mudam com o tempo para refletir as mudanças na linguagem, os dicionários representam as opiniões da maioria sobre o que as palavras significam em um determinado momento. Por exemplo, gay costumava significar feliz, e agora significa homossexual. Isso não significa que as pessoas possam inventar suas próprias definições para as palavras e declarar que a definição do dicionário está errada e que qualquer pessoa que a cite está cometendo uma falácia lógica. Por exemplo, qual é a definição de estupro? Se você disse relações sexuais forçadas sem consentimento, você estaria correto. Isso é conhecido como a definição real. Agora, em 100 anos, talvez a definição mude, mas agora é isso que a maioria das pessoas que falam inglês concorda que a palavra significa, e portanto, o dicionário reflete isso. Quando essas feministas e o Estado tentam redefinir o estupro como qualquer coisa de que não gostem, desde peidar até o olhar masculino, e depois acusam as pessoas que as corrigem de uma falácia de definição de dicionário, elas estão apenas demonstrando o quão completa e totalmente retardadas mentalmente elas são. Eles deveriam ser forçados a usar um macacão como um bebê quando falam, para que todos possam reconhecer o quão estúpidos eles são, e como tudo o que dizem não vale a pena ser considerado adultos racionais. De qualquer forma, de volta à definição de termos, aqui vamos nós. Ginocêntrico centrado ou preocupado exclusivamente com as mulheres assumindo um ponto de vista feminino, ou especificamente feminista, patriarcado, um sistema de sociedade ou governo no qual os homens detêm o poder e as mulheres são amplamente excluídas dele. Tradicionalismo, a manutenção ou manutenção da tradição, especialmente para resistir à mudança. Agora, no caso do tradicionalismo, a definição é bastante vaga. Quando Menditou fala sobre tradicionalismo, está se referindo aos papéis tradicionais de gênero, particularmente no contexto do casamento e da família. Os tradicionalistas defendem que as mulheres fiquem em casa e criem seus filhos, enquanto os homens trabalham e pagam por tudo. No meu vídeo sobre o ciclo do tradicionalismo, refiro-me a 2 estágios do tradicionalismo, o tradicionalismo patriarcal e o tradicionalismo ginocêntrico. Para esclarecer qualquer confusão, deixe-me elaborar as distinções. O patriarcado, em um sentido geral, é sobre o poder e a autoridade masculina, enquanto o tradicionalismo, especialmente no contexto do casamento, é sobre a responsabilidade masculina. Agora, como diria o tio Ben, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Então, não faz sentido que o patriarcado e o tradicionalismo andem de mãos dadas? Até certo ponto, sim. No contexto das relações com as mulheres, especialmente casamento e família, o patriarcado e o tradicionalismo andam de mãos dadas em sua maior parte. No entanto,
No século XXI, as mulheres podem e devem trabalhar e contribuir economicamente para a família. Além disso, mesmo os homens solteiros se beneficiam mais dentro de uma sociedade patriarcal do que de uma ginocêntrica. Mesmo que você seja Eniestou para o resto da vida e nunca planeje se casar, independentemente das leis serem alteradas, você pode desfrutar do poder e da autoridade que vem de ser um homem que vive em uma sociedade patriarcal sem nenhuma das responsabilidades associadas. É o melhor dos dois mundos. Se você tem aspirações de ter uma família, mas veio para o Eniestou principalmente porque as leis são tão tendenciosas contra os homens e que o casamento é suicida, então, um retorno a um sistema patriarcal é exatamente o que o médico receitou. Agora, como detalhei em meu vídeo anterior, um patriarcado não significa uma utopia para os homens. Ainda haverá os que têm e os que não têm. No entanto, no reino dos relacionamentos e das famílias, os homens terão poder e autoridade, e a vida é muito melhor para o homem comum, em comparação com as besteiras misândricas com as quais os homens estão lidando agora. Então, isso explica o tradicionalismo patriarcal, agora, e o tradicionalismo ginocêntrico. O tradicionalismo ginocêntrico ocorre quando besteiras igualitárias começam a se infiltrar na sociedade, em que as mulheres são iguais aos homens no contexto do casamento e da família. Como expliquei em meu vídeo um argumento a favor do patriarcado, os homens contribuem muito mais para o casamento e o relacionamento do que as mulheres. Portanto, tratar ambas as partes igualmente discrimina os homens e ignora sua contribuição desproporcional. Vamos mudar o contexto de um casamento para um negócio, e acho que você será capaz de entender melhor do que estou falando. Em cada negócio, existe o proprietário ou o chefe da empresa. O chefe é responsável por todo o negócio. Ele pode contratar gerentes e delegar parte de sua autoridade a eles. No entanto, no final do dia, os gerentes respondem a ele porque ele ainda é o chefe. Os gerentes entendem e aceitam isso, assim como os funcionários. Os gerentes e funcionários não se consideram iguais ao dono da empresa. Eles entendem que este é o negócio dele e trabalham para ele. Então, por que os funcionários, incluindo os gerentes, tolerariam essa desigualdade? Eles fazem isso porque o negócio lhes oferece empregos e uma renda que de outra forma não teriam. Eles se beneficiam financeiramente do proprietário da empresa. O fato de escolherem ficar prova que aceitam esse arranjo como um benefício mútuo. O chefe tem o poder e a autoridade, mas todas as partes se beneficiam. Este é um sistema equitativo para todas as partes, apesar dos funcionários e do chefe serem desiguais em termos de poder e autoridade. Agora vamos jogar uma chave inglesa nesse sistema. Digamos que você comece um negócio na França. De acordo com as leis trabalhistas francesas, você não pode demitir funcionários ruins após um curto tempo de avaliação. Incluirei alguns artigos na descrição se você não souber disso, mas na França, as empresas que têm 50 ou mais funcionários não podem demitir funcionários ruins. Do ponto de vista dos negócios, isso é estúpido. E o desemprego e os tumultos na França são resultado direto dessas políticas estúpidas. E ainda assim a França ainda não reformou essas leis, porque pessoas idiotas votam. No entanto, a base moral dessas leis trabalhistas era obviamente baseada no igualitarismo. O chefe tinha muito poder. Você vê, ele poderia demiti-lo, e isso não é justo. Os funcionários devem ser iguais ao chefe, e portanto, você tem leis que algemam os empresários, e os impedem de demitir maus funcionários. Ao tentar tornar as partes desiguais iguais, criou-se uma vasta desigualdade, e neste caso, as empresas faliram ou se dividiram em unidades menores para contornar a lei. O desemprego disparou, e levou a tumultos nos últimos 10 anos, principalmente entre os imigrantes que não conseguiam encontrar emprego. Mas os trabalhadores da fábrica da Goodyear se recusaram a mudar suas condições de trabalho e levaram seus protestos à sede da empresa em Paris. Para eles, todo o sistema trabalhista e de bem-estar social da França está em jogo, ameaçado, dizem eles, pela ganância dos patrões. Eles estão ganhando dinheiro, eles estão ganhando bilhões. Não é como se precisássemos fazer um esforço para salvar a fábrica. Eles estão ganhando enormes somas de dinheiro e querem ainda mais das costas dos trabalhadores. A fábrica da Goodyear agora está pronta para fechar com a empresa e os sindicatos culpando uns aos outros. Na ausência de um plano de resgate, 1.200 pessoas perderão seus empregos. Basicamente, é migtal para empresário. Por que as empresas francesas pararam de crescer e contratar funcionários? Porque os riscos eram muito grandes. O dono da empresa arriscou tudo, enquanto os maus funcionários não arriscaram nada. Na verdade, houve casos de funcionários fazendo uma boa aparência enquanto estavam no período inicial em que podiam ser demitidos. Mas assim que souberam que não podiam ser demitidos, deixaram a máscara cair e se recusaram a fazer seus trabalhos porque sabiam que o proprietário não podia demiti-los. Isso é casamento moderno em poucas palavras. Isso é tradicionalismo ginocêntrico em poucas palavras. E é por isso que o migtal existe. Como disse Aristóteles, a maior desigualdade é tornar as coisas desiguais iguais. Os empresários merecem o poder e a autoridade porque é problema deles. Quando os planejadores sociais tentam fazer a licitação de forma justa e tornar as partes desiguais iguais, isso não faz nada além de danos. As empresas fecham no caso da França e os homens se recusam a se casar no caso das sociedades ginocêntricas.
Em suma, o tradicionalismo ginocêntrico é quando o igualitarismo torna mulheres e homens iguais em poder e autoridade no contexto do casamento e da família. As mulheres ainda podem não ter poder político neste momento, mas isso não é importante. Na verdade, pode ser apenas uma questão de tempo. Devido às diferenças biológicas entre homens e mulheres, tratá-los igualmente prejudica e oprime o homem, exatamente da mesma forma que tratar funcionários e empresários como iguais prejudica e oprime os empresários. O resultado em ambos os casos é que a parte que faz todo o trabalho e assume todo o risco percebe que isso é besteira e vai embora. E a outra parte que reclamava sobre a justiça percebeu que estava completamente ferrada sem a outra parte. Ponto. Sem os proprietários de negócios para criar e gerenciar as empresas, e as mulheres e crianças estão em apuros, sem os homens para criar e gerenciar a unidade familiar. Ponto. Então, tendo me explicado mais detalhadamente, a pergunta de $1 milhão é como posso defender um sistema patriarcal e ser antitradicionalista ao mesmo tempo. A razão é que reconheço que até nos tornarmos uma espécie assexuada, homens e mulheres formarão algum tipo de unidade social. Mesmo que abolíssemos a religião e a instituição do casamento, ainda haveria famílias. Os animais formam famílias, e não têm conceito de casamento ou governo. Portanto, essas unidades não derivam do próprio governo, mas da natureza. Portanto, a questão passa a ser como criamos uma unidade social familiar que seja equitativa para todas as partes. Para aqueles que desejam ter famílias, eu percebo que nem todos os MGTOWs querem ter famílias, e apenas desejam ser solteiros sem filhos pelo resto de suas vidas. Tudo bem, e você provavelmente não se importa com o que acontece com a sociedade de uma forma ou de outra, porque isso não te afeta de nenhum jeito. Esses vídeos são para o benefício daqueles MGTOWs que querem ter filhos e enfrentam o dilema de fazer um pacto suicida com o Estado usando alguma forma de casamento, ter que recorrer à barriga de aluguel internacional ou esperar que tecnologias como o útero artificial sejam desenvolvidas. É para homens como eles que esses vídeos existem. Para simplificar, sou anti-ginocentrismo e anti-tradicionalismo de barra de casamento. No entanto, sou pró-família, assumindo que o homem controla a referida família sob um sistema patriarcal que reconhece sua contribuição desproporcional. Não estou dizendo que todos os homens precisam ter famílias, mas os homens devem ser livres para formar famílias sem arriscar sua vida e liberdade em nome da igualdade. No entanto, dito isso, vou me repetir. Não sou nada pró-casamento. E como está inexoravelmente ligado à sociedade em geral, não há como consertá-lo em nosso atual sistema ginocêntrico. Assim, absolutamente nenhum homem só deve defender o casamento desta sociedade. Talvez se o patriarcado fosse estabelecido em algum momento no futuro, os homens poderiam ser livres para estabelecer famílias com as mulheres, assumindo que eles teriam controle e autoridade sobre essas famílias, e estabelecer uma relação equitativa entre homens e mulheres, baseada no benefício mútuo, e não na exploração. Então, espero que isso esclareça as coisas. Espero que agora você entenda as diferenças entre patriarcado e tradicionalismo, bem como a relação entre os dois, dentro da unidade familiar. Mulheres realmente precisam umas das outras para criar uma família, pelo menos até que as tecnologias de clonagem se desenvolvam, mas isso não as torna iguais. Esse retardo da igualdade precisa parar. Eu não tenho que dizer que as coisas estão ruins. Todo mundo sabe que as coisas estão ruins. É uma depressão. Todo mundo está desempregado ou com medo de perder o emprego. O dólar compra o valor de um níquel. Os bancos estão falindo. Os lojistas mantêm uma arma embaixo do balcão. Os punks estão correndo soltos na rua e não há ninguém em qualquer lugar que pareça saber o que fazer e não há fim para isso. Sabemos que o ar é impróprio para respirar e nossa comida é imprópria para comer. Sentamos assistindo nossas TVs. Algum apresentador local nos disse que hoje tivemos 15 homicídios e 63 crimes violentos. Bonito. Sabemos que as coisas estão ruins, piores do que ruins. Eles são loucos. É como se tudo em todos os lugares estivesse enlouquecendo. Então não saímos mais. Sentamos em casa e lentamente o mundo em que vivemos está ficando menor. E tudo o que dizemos é, por favor, pelo menos nos deixe em paz em nossas salas de estar. Deixe-me ter minha torradeira, minha TV e meus rádios com cinto de aço. E não direi nada. Apenas nos deixe em paz. Eu não vou deixá-lo sozinho. Eu quero que você fique bravo. Eu não quero que você proteste. Eu não quero que você se revolte. Não quero que você escreva para o seu congressista, porque eu não saberia o que dizer para você escrever. Não sei o que fazer com a depressão, a inflação, os russos e o crime nas ruas. Tudo o que sei é que primeiro você tem que ficar bravo. Você tem que dizer, eu sou um ser humano. Maldição, maldição. Minha vida tem valor. Então eu quero você. Mas se levantar agora. Quero que todos vocês se levantem de suas cadeiras. Eu quero que você se levante agora e vá até a janela. Abra. Coloque a cabeça para fora. E grite. Eu estou tão louco quanto o inferno. E não vou aguentar mais isso.
Agora, para encerrar, gostaria de responder às acusações de que sou um thread com Purple Pill, porque não estou apenas esperando pacientemente que a tecnologia reprodutiva seja desenvolvida, ou tentando redefinir a masculinidade em contradição com as realidades biológicas. Eu sonho com um mundo em que a humanidade possa se reproduzir assexuadamente por meio da clonagem, eliminando a necessidade de relações com mulheres. No entanto, ainda não alcançamos esse estágio. Talvez toda essa conversa seja desnecessária. Talvez o feminismo não colapse a sociedade e continuemos por mais 100 anos ou mais, até que tenhamos tecnologias de clonagem de mercado em massa que transformariam a biologia humana e, portanto, a sociedade. Mas suponha que não funcione assim. Qual é o plano de backup no caso de haver um colapso econômico ou uma série de guerras que nos fizeram retroceder vários séculos tecnologicamente? Há um antigo provérbio que afirma que, se você não fizer um plano, está planejando para o fracasso. É por isso que exploro esses tópicos mais amplos, mas se não lhe interessar, existem dezenas de outros canais explorando os aspectos mais táteis do ginocentrismo e MGTOW que podem ser mais à sua velocidade. De qualquer forma, espero que isso esclareça tudo. E se houver perguntas, comentários ou explosões emocionais adicionais, informe-me na seção de comentários. Obrigado por assistir, e nos vemos na próxima vez.